Fala galera, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro, Tô de Casa no Enem. Eu sou o professor Lietem Primo, professor do componente Redação, esse componente muito importante para que você tenha êxito na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Não que seja o componente mais importante, ele é tão importante quanto os outros, até porque as outras áreas do conhecimento, elas serão imprescindíveis, elas serão muito necessárias para que a gente possa construir, para que você, candidato, possa construir um bom texto. Então, é necessário que você tenha um entendimento de história, de geografia, de filosofia, de política, de matemática, de estatística. Tudo isso vai ajudar na construção do seu texto, ok? No primeiro encontro nós falamos da teoria inicial, nós conceituamos o texto dissertativo, argumentativo, eu falei o que era uma prosa, nós falamos dos argumentos, nós falamos do projeto de texto, como é o rascunho que você precisa elaborar antes de começar propriamente a escrever. Então, o seu texto não pode ser improvisado, você precisa de uma técnica. E durante os nossos encontros aqui, nós iremos exatamente passar essa técnica para que você possa estar preparado para escrever independente do tema que seja proposto. Ok? Então, o ano passado, por exemplo, muita gente não sabia muita coisa de cinema, mas para quem foi para a prova com uma técnica de escrita, com um projeto de texto montado, sabendo componentes que precisam aparecer no início, componentes que precisam aparecer no meio, componentes que precisam aparecer no final, o aluno conseguiu, o candidato conseguiu ter êxito na realização da sua redação. Hoje nós falaremos sobre as competências. Esse é um tema muito importante, porque mesmo a prova de redação sendo uma prova subjetiva, existe um comando que existem comandos, na verdade 5 comandos, que os alunos, que os candidatos serão avaliados por eles, ok? Esses comandos é o que o seu material aí, e outra coisa, leia esse material está muito bom, ele está de forma clara, acessível, para que você possa compreender. E o que você começa a ler esse material, e aquilo que você não entender, você tira dúvida, pede auxílio ao seu professor aí na sua escola, alguém que possa ajudar, dá moral para o seu professor aí na sua escola, ele é fera, ele também sabe, ele também tem toda essa condição de ajudar você, né? É uma figura muito importante e é preciso que a gente ressalte aqui a todos os colegas que estão militando nessa área. Mas vamos aí para a nossa aula de hoje, que são as competências. A primeira competência, ou seja, aquilo que você vai ser avaliado, será o candidato vai precisar dominar, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu vou ler novamente. Primeira competência diz que é necessário demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Portanto, a redação precisa ser escrita em norma culta. Escrita formal, norma culta, ok? Professor, quando não é norma culta, quando não é escrita formal, que escrita é? A escrita informal, aquilo que nós chamamos de coloquial. A parte da redação não aceitará a linguagem coloquial. Na redação, obrigatoriamente, compulsoriamente, escrita formal, ok? Então, o aluno precisa entender esses preceitos. Sabendo disso, nós colocamos aí para você algumas ideias para que você possa entender do que trata essa primeira competência. Então, convenções de escrita. O que será observado no seu texto? A ortografia, não é? O que é a ortografia, professor? A escrita correta das palavras, a escrita correta dos vocábulos. Então, a ortografia será avaliada. A acentuação gráfica. Seu aluno entende as regras de acentuação gráfica, seu aluno tem o domínio das regras de acentuação gráfica. E aí nós estamos falando de quê?
Vamos voltar lá para a norma culta da língua portuguesa. Estamos falando das proparoxítonas, das paroxítonas, das oxítonas, dos monossílabos e a regra dos hiatos. Compõe esse item aí, acentuação gráfica. Riqueza de vocabulário. Isso é muito, muito importante que o candidato apresente. Você precisa apresentar palavras, e aí eu não estou falando de palavras difíceis. Eu não estou falando de palavras diferentes, eu estou falando que você precisa evitar, e nós vamos tratar disso posteriormente, você precisa evitar a repetição de palavras. Como você vai evitar a repetição de palavras? Enriquecendo o seu vocabulário. Ok? Além disso, nós temos aí construções sintáticas e construções semânticas, são outros itens que serão avaliados na competência 1. Lembrando que sintaxe, nós estamos falando de função, e na semântica nós estamos falando de sentido das palavras, né? Translineação, cuidado com a divisão silábica, muita gente perde muito tempo, muitos pontos, na verdade, na translineação. O que é a translineação? A translineação é o momento que você vai mudar de uma linha para outra linha. Cuidado na hora de dividir as sílabas, de você errar nesse ponto, porque isso será certamente avaliado e observado do candidato. Essa ideia de maiúsculas e minúsculas, dentre outros componentes que certamente você será observado, se você tem domínio. E aqui eu quero fazer um ponto também em relação à sua escrita. Professor, eu escrevo cursivo, eu escrevo letra de forma, o que é que o Enem exige no edital? O Exame Nacional do Ensino Médio no edital, ele exige do candidato que a letra dele seja legível, ok? Portanto, quem escreve cursivo, um excelente cursivo. Quem escreve letra de forma, excelente letra de forma. Lembrando ao pessoal da letra de forma que você precisa estabelecer a diferença entre maiúsculas e minúsculas, mesmo escrevendo em letra de forma. E não esquecer do item pontuação também, que isso aí certamente você será avaliado por isso. Seguindo aí, o outro componente importante que nós colocamos aí é que na competência número 1, você tem que evitar a oralidade. A oralidade é a informalidade. Oralidade é o jeito como nós falamos, não é? Na verdade, você está sendo avaliado pela forma não que você fala, pela forma que você escreve, pela forma que o candidato escreve, né? Então, quando você fala boa noite, senhores, isso você pode escrever, mas você vai dizer, e aí, galera, isso você não pode colocar no seu texto. Quando você diz, e aí, galera, ou você diz, no caso dos alunos, e aí, doido? Isso aí é oralidade. Não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Eu estou mostrando a você o que é formal e o que é informal. No caso da redação, lembre-se que você será avaliado pela formalidade, ok? Isto posto, competência de número 2, importantíssima, compreender a proposta da redação, aplicar conceitos de aí tem a palavra áreas, várias áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vou repetir, compreender a proposta da redação e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento. Nós falamos um pouco disso já no nosso momento inicial. O candidato precisa compreender a proposta da redação. Então, se a redação, eu costumo dar um exemplo em sala de aula, que o aluno precisa ir da farinha de puba ao sushi. Se o tema for farinha de puba, os alunos ataquem e vão falar de farinha de puba. Se o tema for sushi, os alunos ataquem e comecem a falar de sushi. Não fuja do tema. Isso é um ponto importantíssimo, porque se você fugir do tema, você certamente não compreendeu a proposta da redação, e isso aí é componente importantíssimo para que você possa desenvolver o seu texto de forma apropriada, ok? Isso vai ter a ver com aqueles conceitos que nós, na aula anterior, nós falamos. Tema,
tese e os argumentos, ok? Tema é proposto, a tese não pode fugir do tema proposto e os argumentos também, queridos, eles precisam estar vinculados à tese. Nós falamos disso na aula anterior e a competência está vindo aí exatamente para corroborar, ou seja, para confirmar essa ideia que o candidato precisa entender. Seguindo, tem uma outra parte importante, recorte temático para não fugir do tema. Eu acabei de dar um exemplo muito próximo à nossa realidade aqui no Tocantins, que eu estou falando de comida, né? No caso do sushi não é a nossa realidade, mas a farinha certamente é a nossa realidade. Então o aluno precisa se deter no tema proposto. Cuidado para não fugir do tema. Se o Exame Nacional do Ensino Médio está te pedindo para escrever sobre a democratização do cinema no Brasil, você vai se ater ao cinema no Brasil. Você vai se ater primeiro ao cinema, a democratização, depois ao cinema e é no Brasil. Ok? Não é o cinema iraniano, não é o cinema americano, mas é fazer com que essa arte, o que eles queriam é que você propusesse uma ideia para que essa arte importante, o cinema, possa ser ou pudesse ser acessível a todos os brasileiros. Como fazer isso acontecer é que eles estavam querendo saber dos alunos, por exemplo, o ano passado. Então, cuidado para não fugir do tema. Cinema não é teatro, cinema não é televisão. Então, não eram para os alunos falarem de artes plásticas, eram para os candidatos se ater ao cinema. Se não fizerem isso, certamente os que não fizeram fugiram do tema. Atentar para os textos motivadores, isso é uma coisa importante. Os textos motivadores não é para você copiá-los, mas é para fazer você despertar um pensamento sobre aqueles textos. Então, textos motivadores, eles são importantes, você terá textos ali na prova que fará você refletir sobre aquela leitura e ajudará você a compor os seus argumentos. O último item aí do componente 2, utilizar várias áreas do conhecimento. Eu acabei de falar disso, não é? Ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, tudo isso são áreas do conhecimento importante para que você possa pensar nelas no momento de produzir a sua redação. O terceiro componente fala ou determina que você selecione, vou ler como está aqui, selecionar, relacionar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É o projeto de texto que nós vamos montar, galera. Então, o nosso texto não será improvisado, nós iremos selecionar argumentos, nós iremos mostrar aos avaliadores que na introdução, ou seja, no início, nós vamos colocar componentes do início, no desenvolvimento, ou seja, no meio, nós vamos colocar coisas que precisam aparecer no meio e no final, a intervenção, nós iremos propor aspectos que precisam aparecer na conclusão, ok? Então, progressão temática adequada é o outro item que está aí, que você depois pode anotar. Progressão temática adequada, o encadeamento de ideias, início, meio e fim. Quem for ler você vai perceber claramente que você vai progredindo, saindo do início e indo para o meio, saindo do meio e indo para o fim. E nós vamos apresentar formas de você mostrar isso para quem está te avaliando. É a coerência do texto, né? O item que está aí a seguir, coerência. Seu texto precisa ter sentido, nexo. Ordem de argumentos que possibilitem ao leitor acompanhar o seu raciocínio. Nos nossos encontros aqui, nós iremos exatamente entender isso. Vamos selecionar argumentos e vamos escrever os argumentos na ordem em que nós formos apresentar no próprio texto. Examinar com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Isso é muito importante. Você vai propor uma tese no início e você, no final, vai propor uma intervenção, que essa intervenção, ela case, ela coadune, ela se ajuste à ideia que você propôs lá no início. Exatamente para não ter a questão da falta de coerência. Componente de número 4 é o componente que diz
que fala o que versa sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esse é um item, esse é um componente basicamente voltado para a teoria da coesão textual. Tem um material muito bom, né, nesse material que está aí na sua mão, tem um conteúdo muito bom em relação à coesão textual. Seu texto precisa ter uma estrutura lógica e formal entre as partes da redação. Isso é mais ou menos o seguinte: os seus parágrafos precisam ser organizados e dialogar entre eles. Depois, os parágrafos precisam dialogar com os parágrafos seguintes. Os parágrafos seguintes precisam dialogar com os parágrafos seguintes. E depois, finalmente, os últimos precisam dialogar entre si lá na conclusão. Portanto, seu texto precisa ter uma estrutura lógica. Recursos coesivos e relações semânticas, já falamos um pouco disso. E atenção, hashtag fica a dica para estudar norma culta, ok? As conjunções, dá uma olhada lá, estudar a tipologia das conjunções, das preposições, dos advérbios, das locuções adverbiais. Isso é norma culta e isso vai ajudar você a ter esses elementos conectivos que vão ligar parágrafos entre si e parágrafos entre parágrafos, no início, no meio e no final. Ok? Conexão dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, isso que eu acabei de falar. Evitar repetições, substituições de termos por expressões ou por sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Já falamos um pouco disso. Você precisa mostrar domínio da norma culta, ou seja, o seu vocabulário precisa ser enriquecido para que você, na hora de escrever, demonstre isso. Finalmente, o nosso último aspecto da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, é esse tema também, é esse componente importantíssimo, que é a conclusão, proposta de intervenção. Não por acaso, a quinta competência, ela irá aparecer lá no último parágrafo do nosso texto. Proposta de intervenção para quê? Proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se liga, galera, uma proposta de intervenção que possa sugerir algo para melhorar a situação proposta. E lembre-se que você tem que obrigatoriamente respeitar os direitos humanos. E aí eu coloquei algumas dicas que você vai escrever, que você vai memorizar, absorver, que isso pode te ajudar na hora de montar a sua proposta de intervenção. Primeiro, sugerir iniciativas que busquem o enfrentamento da questão, ok? Então, vão te propor um tema com uma questão. Então, na tua intervenção, você vai sugerir iniciativas, ou seja, ações para que aquele problema seja enfrentado. Vou voltar a sugerir ações que envolvam o exercício da cidadania. É importante lembrar disso. Na sua conclusão, por favor, não esqueça de aparecer a palavra cidadania. Pensar nessa referência, nesse conceito de cidadania, a ideia de direitos, ideia de deveres, a ideia de construção da sociedade no modelo harmônico e social, ok? Então, sugerir ações que envolvam o exercício da cidadania. Outra, consonâncias com os direitos humanos, acabamos de falar. O seu texto não pode em momento nenhum ferir direitos humanos. Ações pactuadas entre entes governamentais e sociedade civil organizada. Eu já estou te dando aqui algumas ideias, isso aqui independe do tema. Ok? Independente do tema, você pode sugerir ações pactuadas, ou seja, um pacto entre os entes governamentais, as estruturas que regem o nosso país do ponto de vista político-administrativo e a sociedade civil. Nem governos resolvem tudo, nem sociedade resolve tudo. Por isso que a sua intervenção é que essas ações sejam pactuadas, haja uma aliança entre governo e sociedade. Finalmente, estabelecer quem vai fazer cada coisa é importante que apareça na sua conclusão.
Eu queria terminar com esse slide aí, das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Você precisa dar uma lida nisso aí, é o artigo 3º da resolução número 1, de 30 de maio de 2012, Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação. Ou seja, um documento que diz o que fere direitos humanos, o que não fere direitos humanos. Então, aluno, candidato, dê uma olhada, entra no Google. Tem Google aí? Pronto, vai lá no Google, Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, para que você possa já ter a noção daquilo que você pode propor na sua intervenção. Não é só uma questão de violência, por exemplo, pena de morte, prisão perpétua, você sugerir isso. Não necessariamente. Por exemplo, censura à imprensa. Censura à imprensa é um item que fere aos direitos humanos, ou seja, o cidadão não tem direito à informação. Então você pode colocar isso como uma proposta na construção da sua proposta de intervenção. Diretrizes Nacionais para a Educação dos Direitos Humanos. Eu quero, desde já, dizer que você arroche aí nos seus estudos, vai lendo esse material e nós teremos certamente outros encontros para que a gente possa, no próximo encontro, já começar a montar o nosso projeto de texto, ou seja, o nosso rascunho, para que a gente possa treinar a nossa redação. Um abraço a todos, fiquem na paz de Jesus e tamo junto.